Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, galera do Facebook, aqui também a galera pessoal do Insta, né? Cumprimentar a todos. Hoje foi mais um dia de muito trabalho aqui na Assembleia. Ontem nós tivemos uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde a gente analisou muitos projetos, né? E só para esclarecer um pouquinho para vocês o que é comissão, é que, na verdade, toda vida quando um projeto de lei é votado na Assembleia Legislativa, antes dos 40 deputados votarem, existe um grupo de deputados que estuda a parte legal da ideia, né, constitucional, se está dentro da lei, dentro da Constituição. Outro grupo analisa a questão financeira da matéria. O outro analisa se é um projeto na área de saúde, os aspectos com relação à saúde, o outro com relação à segurança. Então, dependendo do tipo de projeto, ele passa por determinados grupos de deputados, como se fossem câmaras de deputados, né? A Comissão de Constituição e Justiça ela tem 9 deputados estaduais, a Comissão de Finanças também tem 9, e as demais comissões têm, se eu não me engano, 7 deputados estaduais. E cada comissão, cada grupo de deputados nessa comissão tem a função de fazer um determinado tipo de atividade. E eu queria hoje conversar com vocês justamente sobre 2 projetos de lei que estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, 2 projetos de minha autoria. E eu queria bater um papo hoje com vocês sobre esses 2 projetos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, né, alguma pergunta, também pode ficar à vontade, que eu estou acompanhando aqui pelo Face, né, mandar um abraço para o meu amigo Osório, para Carolina Marinho, que está aí, para Merci Maria Austins, o Genilson, Júlio Ausleben, né, Mary, para a Erna, para o Lorival, para a Elisete, para o Sigmar Human, enfim, manda um abraço para todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por exemplo, Rafael já fez uma colocação aqui, Rafael Felipe, Jean, boa noite, pega firme no prolongamento da via expressa, a Itopava Central precisa. Rafael, ainda bem que tu lembrou desse assunto, só para dar um toque para vocês, na semana passada foi publicado o edital para abrir a licitação do viaduto da Guilherme Scharf, né? A gente está acompanhando o processo, agora foi escolhida a empresa que vai fazer a verificação para ver se realmente a empresa que está executando essa obra aí do prolongamento da Via Expressa não cobrou nada a mais, porque tinha uma dúvida que essa empresa talvez teria cobrado algo a mais. Então foi contratada uma empresa para fazer uma averiguação. Já falei com o secretário Paulo França, e ele diz que nesse mês de março essa situação vai estar definida. E ele quer até o final de março retomar as obras do prolongamento da Via Expressa e espero que também logo esteja definido quem vai executar o viaduto da Guilherme Scharf, porque essa obra, gente, é muito importante, né? Do jeito que está uma vergonha, ela está muito lenta, está devagar, e o problema, infelizmente, é a burocracia desse país, né? A gente está cobrando, mas surgem esses problemas todos. Eu espero que até o final de março a obra seja retomada e em abril já esteja definido quem vai executar o viaduto da Guilherme Scharf, porque tem o recurso do Pacto por Santa Catarina, que é recurso do financiamento do Banco do Brasil. Dá um abraço também para a Marilise, para a Márcia Cardoso, para o Leno Irefting, um abraço para o Rodrigo Duarte, está em Itajaí, o Rodrigo agora foi secretário de Saúde lá no Alto Vale, em Presidente Getúlio, em Rio do Sul, e agora está em Itajaí. Um abraço, Rodrigão. Também para o Dávio Leo Júnior, de Massaranduba, um abraço. Para o Humberto, o Beto, também, um abraço. Gente, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só mandar aqui, eu vou responder também, mas eu queria rapidamente hoje falar com vocês sobre 2 projetos de lei que, como eu falei, estão tramitando ali na Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro é um projeto de lei que o relator é o deputado Ricardo Guide. Eu apresentei o projeto e ele é que está relatando, né? Sempre tem um deputado que faz o relatório, que analisa e apresenta para os demais deputados. Então, o deputado Ricardo Guide apresentou o relatório desse projeto, que é o seguinte, é o PL 8.9/2018. Esse projeto de lei, ele tem como objetivo isentar os municípios que prestam direta ou gratuitamente os serviços de transporte de passageiros entre uma cidade e outra. Mas o que é isso, Jean? Não, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Quando uma prefeitura pega uma pessoa que tem que fazer um exame de saúde, por exemplo, numa outra cidade, tem que trazer lá de José Boatê para Florianópolis.
Então, ela bota as pessoas dentro de um veículo van, que a gente chama de veículo TFD, tratamento fora de domicílio. Todas essas pessoas entram nessa van e vêm para Florianópolis, vão para Itajaí, vão para Blumenau, vão fazer os seus exames, vão para Rio do Sul. E o que acontece? A prefeitura, todo mês, tem que pagar um valor, se eu não me engano, são R$ 120, para que esse veículo possa transportar as pessoas fora do município. Quando uma prefeitura tem que pegar, por exemplo, um ônibus escolar e levar crianças de uma cidade, vamos tirar as crianças aqui da nossa cidade de Indaial e levar lá para o zoológico de Pomerode para conhecer o zoológico, fazer uma atividade, esse ônibus também tem que pagar taxa todo mês para o Detran. Você tem outras questões, por exemplo, MAPAI, e aí o deputado Ricardo Guidi melhorou o projeto. MAPAI, quando tem que buscar crianças de outros municípios para a sua sede, para poder cuidar daquela criança na PAI. Para você pegar o micro-ônibus, o ônibus da PAI, e poder sair da cidade, buscar uma criança em outra cidade, também tem que pagar a taxa para o DETER. Então, o que a gente está fazendo é apresentando esse projeto de lei para acabar com essa obrigação, porque é um serviço gratuito, é um serviço do município, é um serviço da APAI para o bem das pessoas. Então, não faz sentido a prefeitura pagar taxa para o DETER, a APAI pagar taxa para o DETER, se esse serviço é um serviço gratuito de utilidade pública. Se fosse um serviço comercial, não, a empresa Reunidas, a empresa catarinense transporta passageiros, está cobrando a passagem. Então, tudo bem, paga para o DETER para manter o DETER. Agora, o DETER cobrar taxa da prefeitura, cobrar taxa da APAI, aí não dá, né, gente? Então, o objetivo desse projeto é justamente acabar com essa cobrança de taxa que eu entendo ser absurda. A prefeitura pode utilizar esse dinheiro para comprar um veículo novo, para dar mais qualidade no transporte para o passageiro, para comprar um ônibus novo para levar as crianças. A APAI pode guardar esse dinheiro para poder gastar com combustível, que muitas vezes tem dificuldade até de pagar o combustível. Então, eu entendo desta forma e por isso a gente apresentou esse projeto de lei. E aí é óbvio que a gente está debatendo, o deputado Ricardo Guidi apresentou o parecer na última terça e eu espero que essa matéria seja aprovada logo. Quero aqui mandar um abraço para o Luiz dos Santos, para o Nelson Meneghelli, para o Leonardo. Leonardo Keller fala aqui, poderia ter um projeto de corredor de ônibus para Rua Amazonas, o trânsito nas horas de pico é caótico. Sim, na verdade. Bom, depois eu vou falar sobre a Rua Amazonas, Leonardo. Então, só para encerrar, pessoal, esse é o primeiro projeto de lei que eu apresentei, que está tramitando aqui, e que eu tenho certeza que ele é importante, não só para as prefeituras, mas, por exemplo, para as APAIs, como eu falei. Então, é uma ideia que a gente trabalhou, e se alguém tiver alguma sugestão de uma outra ideia, por favor, manda aqui para a gente. Leonardo, sobre essa questão da Rua Amazonas, eu defendo a Rua Amazonas, a Rua Hermann Ruscher, num sentido de binário. Eu entendo que tem que ser feito mais pontes entre a Amazonas e a Hermann Ruscher, e ali tem que funcionar um binário. Enquanto que não tiver binário, não vai desafogar o trânsito. No meu ponto de vista, essa seria uma alternativa ali para a Rua Amazonas com a Rua Hermann Ruscher em Blumenau. Janete Prado. Jean, vamos por fim nesta rua de placa amarela, pois nesta rua tem povo que vota, paga IPTU e não tem direito a nada disso, correto? Janete, vamos lá. Para mim seria muito fácil fazer uma média aqui, falar sobre esse assunto. A rua de placa amarela, eu era vereador na época, quando a gente criou a rua de placa amarela, porque o objetivo era botar um nome na rua para pelo menos poder dar endereço para as pessoas e o correio poder entregar as cartas. Esse era o objetivo inicial. O que acontece com a rua de placa amarela? O problema é que ela é um desmembramento irregular, ou seja, as pessoas fizeram a rua de placa amarela, alguém foi lá, abriu a rua, vendeu os lotes e não fez a regularização daquela área. Então, é uma rua irregular. Para você pôr fim nisso, a prefeitura tem que ter atitude. A prefeitura tem que pegar a área onde está a rua de placa amarela, decretar como sendo uma área de interesse social e aí fazer um programa de regularização fundiária em cima dessa questão. Eu defendo isso, eu entendo que para isso basta a prefeitura do município, seja Blumenau, seja outra cidade, onde você tem uma rua considerada legalmente irregular, o município tem que decretar de interesse social e ele pode regularizar qualquer caso nesse sentido. Basta o prefeito, basta a prefeitura ter boa vontade. Demora, não é rápido, não é uma coisa de um dia para o outro, mas tem que começar. Se você não decreta de interesse social e não começa o processo,
nunca vai terminar, infelizmente. Vamos lá, dona Elfi Varta, boa noite. A Elizabeth Monteiro, é isso aí, meu querido deputado, legal, um abraço. Né? Leonardo Keller também, Jean, você é a favor de diminuir os benefícios dos políticos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, para esse valor ser revertido em melhorias na educação, saúde? Leonardo, eu sou a favor de uma nova Constituição no Brasil. Eu entendo que não é só os benefícios de políticos, sim, tem que diminuir, mas tem que acabar com muita mordomia no Judiciário, no Ministério Público, aqui na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, né? Tem que mudar o Estado brasileiro. E não só isso, tem outras coisas também que têm que ser mudadas. Infelizmente, eu defendo uma nova Constituição no Brasil. Eu defendo que seja feito um Congresso Constituinte, que a gente possa escolher pessoas para montarem uma nova Constituição, e essas pessoas escolhidas tenham que ter uma quarentena de 10 anos para participar de uma nova eleição. E aí sim a gente vai ter realmente um grupo fazendo uma nova Constituição e corrigindo. A gente vai ter que acabar com alguns direitos adquiridos, né? Porque tem direito adquirido que não tem mais como o povo sustentar. E, infelizmente, para acabar com isso, só com uma nova Constituição. Então, eu defendo, sim, ao fim de benefícios, Leonardo, mas eu defendo que isso seja feito na sociedade de uma forma ampla. A gente tem que fazer uma nova Constituição. Vou dar um exemplo. Eu tenho um plano de saúde. Poxa, então, por que eu vou utilizar o sistema do SUS? Como é que alguém que pode pagar vai usar o SUS e não pode remunerar o SUS, não pode reembolsar o SUS? O SUS tem que ser, no meu entendimento, para as pessoas que são carentes. Quem tem condição financeira, por que o SUS não pode cobrar uma taxa de quem tem condição de pagar? Por que na creche pública a prefeitura não pode cobrar uma taxa de quem tem condição de pagar e garantir a gratuidade para o maior número possível de pessoas carentes? E aí a gente consegue ampliar o sistema de atendimento no Brasil. Leonardo escreveu de novo aqui: o que achas também dos municípios ficarem responsáveis pelas estradas, uma união entre Blumenau e outros municípios próximos para não depender de recursos federais do governo e não ceifar vidas com problemas? Não basta o município ser responsável se ele não tem dinheiro para executar a obra. O governo federal arrecada praticamente 70%, fica com 70% de todos os impostos. Então, seria interessante você ter, no meu entendimento, rodovias concessionadas com um pedágio muito baixo, apenas para garantir o custeio, e você ter as ruas municipais, as ruas de ligação entre uma cidade e outra, sim, bancadas pelo município, desde que o governo federal repasse o dinheiro para a prefeitura. Não adianta passar a responsabilidade e não passar o dinheiro para o custeio. Tem que ter o dinheiro também para fazer a manutenção, e aí por isso que eu volto a dizer, uma nova Constituição vai gerar um novo pacto federativo, um novo pacto de responsabilidades e de redistribuição daquilo que é arrecadado de imposto no Brasil. E quanto menos pudesse sobrecarregar o poder público, menos o poder público vai cobrar de imposto. E menos onerosa vai ser a produção, e mais emprego a gente gera, e mais a gente movimenta a economia. Cria uma roda positiva em favor do país, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países. Então a gente tem que adotar um modelo de um país que deu certo. Não custa nada copiar e seguir o exemplo de um local que deu certo. Mandar um abraço aqui para o Josias Andrade. O que você acha da privatização do Ramiro? Vamos lá. Do Ramiro especificamente eu sou contra. Mas vamos aqui ser honesto, né, na minha visão, Josias. Questão de parques, de áreas públicas. Eu sou favorável à concessão. Você pega um parque, eu entendo o seguinte: você pode dar área de forma concessionada para a iniciativa privada, ela faz o investimento no parque inteiro e ela explora a parte de alimentação, explora a parte de publicidade e faz o parque. Agora, o Parque Ramiro já está pronto. Agora já tem gente lá frequentando. Aí, na hora que está bom, você vai entregar para a iniciativa privada, e sem contar que o conceito que estão fazendo lá vai tirar muito espaço de gramado. Eu já ouvi muitas pessoas reclamando, mas aquele gramadão bonito que tem lá, agora vão querer fazer um monte de coisa lá e vão tirar o gramado. Por exemplo, eu quero ir com a minha família para o parque. Eu quero ter um gramado, quero ter um lugar para fazer um piquenique. Então, eu acho que do jeito que querem fazer, não está legal. Eu defendo a concessão para investimento, para manutenção. Mas eu entendo que um parque também tem que ter árvore, tem que ter grama, tem que ter mais espaço.
e eu, pelo pouco que eu vi do projeto, eu acho que estão tirando do projeto, né, estão tirando do Parque Ramiro algumas áreas que são importantes para quem quer ir para um parque. Vamos lá, Sema, por favor. Sema, um abraço. Jéssica também está mandando aqui. Explicar como funciona o processo é essencial, está bem dinâmico. Valeu, Jéssica, um abraço. Elizabeth Monteiro Gomes. E a Jean, falta você na prefeitura. Vamos lá, tem que respeitar a decisão do povo, né, Elizabeth? O povo tomou uma decisão, eu respeito, e o que eu puder ajudar a cidade, eu vou ajudar. Né? Então, o meu papel aqui, quando a cidade precisar, a gente vai brigar agora no Fundan, por exemplo, para ter ali o Centro de Convenções da Vila Germânica, porque gera emprego. Estou trabalhando pela questão das obras na cidade do governo do estado, o Centro de Inovação. Então, o que eu puder fazer para o Blumenau, vou fazer, mas vou respeitar sempre a decisão da maioria, a decisão da população. Gente, o outro projeto de lei que eu quero falar com vocês é um projeto de lei que também me pediram, Jean, dá uma explicada melhor nessa tua ideia aí, porque eu não entendi certinho. Eu fiz um projeto de lei, na verdade foi uma ideia de um vereador de Balneário Camboriú, o vereador Arlindo, que veio para mim e disse, Jean, tem uma equipe do SAMU que podia ter deixado uma pessoa que tem plano de saúde no hospital particular e não ficar levando mais gente ainda para o hospital que tem que atender pelo SUS. Faz um projeto de lei para regulamentar isso. E aí a ideia que ele me deu e que a gente estudou aqui juridicamente, agora a gente está trabalhando também com a gerência do SAMU de Santa Catarina, é o seguinte, quando vamos supor que eu sofri um acidente no estado, você, vamos lá, né, o teu pessoal aí com a gente, alguém sofreu um acidente, foi lá, bateu o carro, você se machucou, veio o SAMU te socorrer, tá, você e a sua esposa, aí você está inconsciente, machucou grave, bem complicado, mas a sua esposa está consciente. A ambulância do SAMU te pega e você tem plano de saúde. Por que a tua esposa, né, ou se você estiver consciente, você não pode dizer para o motorista, para o pessoal da equipe do SAMU, olha, eu tenho plano de saúde, me leva para o hospital ali, porque a minha despesa, quem tem que pagar é o plano de saúde. E não levar a pessoa lá naquele hospital do SUS, que já está cheio, e que ele que tem plano de saúde vai acabar sendo atendido antes do pessoal que precisa do SUS. Então, a minha ideia é justamente diminuir a fila no hospital que atende pelo SUS para que ele possa se dedicar melhor a quem precisa do atendimento pelo SUS. Então, essa é a minha ideia no projeto de lei, é garantir que a equipe do SAMU possa levar uma pessoa para um hospital que tem plano de saúde, caso seja desejo da pessoa que sofreu o acidente. Se a pessoa que sofreu o acidente disser, não, eu quero ir para aquele hospital lá do SUS porque ele é o melhor, beleza, é uma escolha de quem sofreu o acidente. Mas é permitir com que a equipe do SAMU possa levar, caso a pessoa tenha plano de saúde. Com isso, né, já pensou, nós estamos lá na fila do SUS para ser atendido, um exemplo, em Blumenau, no Hospital Santo Antônio. Aí chega um cara que tem plano de saúde, que sofreu um acidente, ele vai ter que ser atendido na frente de todo mundo, mas ele podia estar sendo atendido lá no Hospital Santa Catarina, que atende o plano de saúde dele, e não vir ali no Santo Antônio passar na frente de alguém que precisa do atendimento exclusivo do SUS. Então a ideia é essa, é desafogar um pouco os hospitais que atendem pelo SUS e permitir com que as equipes do SAMU possam levar em outros hospitais que não atendam pelo SUS, mas que atendam pelo plano de saúde da vítima. Então é uma ideia simples, a gente vai tentar regulamentar e é outro projeto de lei esse que a gente vai tentar aprovar aqui na Assembleia. Então, gente, queria apresentar para vocês essas duas ideias que a gente tem e pedir a ajuda de vocês. Se alguém tiver mais alguma ideia, não, tá o Rafael, né, na linha, tá aqui conosco, Cinema, um abraço para vocês. E se algum de vocês, tipo Rafael, Sidney, o Leonardo, que colocou de novo a mensagem aqui, tiver alguma ideia de um projeto de lei legal, gente, manda para mim. Né? A gente vai estudar aqui juridicamente, vai analisar, e se tiver condição, com certeza eu vou ter o maior prazer em apresentar essa ideia de lei. Eu queria muito poder contar com a ajuda de vocês. Como eu falei, essa ideia do SAMU foi uma ideia do vereador Arlindo de Balneário Camboriú. Eu não sou o dono da ideia, mas eu gostei da ideia, a gente fez o estudo e apresentamos. Essa ideia da questão das ambulâncias, da questão do pagamento da taxa que as ambulâncias, o ônibus do transporte escolar, a van da APAI tem que pagar e eliminar essa taxa, foi uma ideia que veio dos prefeitos, uma reclamação dos prefeitos. Quem veio falar comigo, por exemplo, foi o prefeito Jonas de José Boatê sobre esse assunto. Eu achei a ideia legal, a gente fez um estudo aqui e resolveu encampar a ideia. E aí o deputado Ricardo Guidi melhorou colocando a questão da APAI.
Então, são ideias que a gente pode trabalhar em conjunto e que eu queria muito pedir a ajuda de vocês, caso alguém tenha uma boa ideia para a gente apresentar aqui na Assembleia. Volto aqui, mandar um abraço aqui ao Leonardo de novo. Keller, Jean, os políticos tanto do município poderiam pensar em eventos de grande porte em várias áreas de Blumenau, e não apenas na Vila Germânica, que está localizado no centro da cidade. Poderiam olhar com mais carinho para as regiões como Garcia, pois várias atrações em diversos locais geram mais emprego e, consequentemente, movimenta a economia do município. Leonardo, concordo contigo plenamente. Tanto é que uma das ideias que eu tinha na eleição de prefeito em Blumenau é que o lucro da Oktoberfest fosse revertido para que a própria Fundação Municipal de Cultura fizesse eventos nos bairros de Blumenau durante o ano. A ideia era essa, você promover eventos nos bairros. E aí, com aquela questão da concessão dos parques públicos, você também permite com que o concessionário possa utilizar o espaço público e promover evento, porque ele tem que movimentar o espaço público. Então, essas duas questões seriam fundamentais para movimentar a cidade como um todo. Para fazer um evento lá na Vila Itopava, fazer um evento no Garcia, fazer na Velha, fazer na Itopava Norte, na Itopava Central, enfim, são ideias, mas eu concordo contigo e eu acho que quanto mais descentralizado, melhor. Você vai fazer 2, 3 eventos em pontos diferentes da cidade no mesmo dia. E você tem que ter junto com você a iniciativa privada, porque sozinho a prefeitura não dá conta do recado, mas ela tem o poder de regular, ela tem o poder de incentivar a participação de todos no processo. Elizabeth Monteiro de novo, e o Celso da Coab, prefeito, esqueceu de nós só na hora de pedir o voto. Bom, Elizabeth, fala aí, ele agora está preocupado em ser candidato a governador, candidato a senador, candidato a qualquer coisa e, infelizmente, vai acabar renunciando o mandato de prefeito. Dizia que não faria, mas vai acabar fazendo agora, em abril, porque está pensando já em ser candidato a governador. Vou criticar, porque na época dizia que não ia renunciar, mas se for candidato a governador, se for candidato a senador, eu espero que Blumenau tenha um governador, espero que Blumenau tenha um senador, espero que o Vale do Itajaí tenha uma representação na próxima eleição majoritária. E eu vou torcer, mesmo não sendo do meu partido, eu torço pela minha região. Eu espero que a nossa região tenha, no próximo mandato, um senador eleito da região, um governador eleito na região ou um vice-governador. Nós, da região, temos que valorizar os nossos representantes. Mesmo eu sendo oposição ou não, eu tenho que valorizar quem é da região, porque deste vai ser mais fácil cobrar depois. Vamos lá, o Eduardo, boa noite, Jean, muito boa ideia, parabéns, bom trabalho, obrigado. Nirval Vieira, Jean, boa noite, eu gostaria que você falasse sobre o tema trânsito em geral. O CETERB está realmente industrializando multas, ou está correto surpreender motorista infrator? Olha, eu sou contra a indústria da multa. Eu já tive uma vez um projeto de lei que dizia, que era contra os pardais escondidos, os pardais na sinaleira. Eu entendo que você tem que fiscalizar, que você tem que multar, sim, o infrator, mas você não pode ficar fazendo isso de forma escondida. Porque a questão toda não é arrecadar. A questão toda é fazer com que as pessoas ajam com mais prudência. Então, se o guarda estiver escondido, ele só vai multar, porque ninguém vai ver o guarda. Agora, se você colocar lá uma lombada eletrônica, se você colocar lá uma fiscalização bem visível, vai diminuir o trânsito, as pessoas vão ficar mais conscientes, eu entendo que também vai educar mais, então eu não sou favorável à multa de forma escondida. Sou favorável, sim, a fiscalizar, mas que as pessoas saibam onde está sendo fiscalizado. Galera, obrigado aí pela companhia de vocês, A Nete também chegou agora. A Nete, tudo de bom? Quero mandar um abraço para todos vocês. Gente, não esqueçam, se alguém tiver alguma ideia de algum projeto de lei, manda para a gente. Pode ser aqui pelo Face, pelo Insta, Pode mandar aqui para a gente está à disposição e a gente vai estudar com muito carinho. Também, se quiser, pode me deixar aqui a sua pergunta, o seu recado, que a nossa equipe vai responder amanhã durante o dia. Galera, obrigado aí pelo carinho. Tenham todos uma boa noite. Um abraço, boa noite também, pessoal do Insta. Hoje eu fiz pela primeira vez, o Facebook aqui e o Insta no celular aqui do lado, ao vivo, para que todos pudessem me acompanhar. Gente, um abraço, obrigado aí pelo carinho de todos e uma boa noite. Valeu!